O Brasil é um dos países que mais revela jogadores e não à toa quase todo clube europeu tem algum brazuca se destacando, né? Mas nem toda jovem promessa brasileira consegue vingar fora de casa e por isso hoje a gente vai trazer pra vocês 6 brasileiros que floparam no futebol europeu. Pra começar, vamos falar de um cara que tá arrebentando, o Paulo Henrique Sampaio Filho, o Paulinho. O Paulinho surgiu em 2017 como uma joia do Vasco da Gama e não demorou nem um pouco pra ele se destacar, né? Na sua estreia como profissional, aos 16 anos, ele precisou de 1 minuto em campo pra deixar um passe pra gol. E logo no seu terceiro jogo como profissional na carreira, já foi titular do time carioca contra o Atlético Mineiro e meteu um doblete na vitória fora de casa. Todos os olhos então estavam no Paulinho, que se tornou naquela época o primeiro jogador nascido nos anos 2000 a meter um gol no Brasileirão. E olha que a disputa tava acirrada, tá? Na época a gente se perguntava se ia ser o Paulinho ou o Vini Júnior, né, que ia conseguir esse feito. Muita gente talvez nem lembre, mas naquela época com o Paulinho vindo do Vasco e o Vini do Flamengo, tinha essa rivalidade, sacou? Mas era uma rivalidade de torcida mesmo, né? Afinal, esses dois craquinhos aí jogaram juntos na seleção brasileira, que foi, por exemplo, campeã do Sul-Americano Sub-17. E depois de mais um tempinho de destaque em solo nacional, então, o Paulinho foi vendido ao Bayer Leverkusen em 2018 por cerca de 20 milhões de euros. E tudo parecia que ia dar certo, né? Que o cara ia vingar e tal, jogar muito, mas não foi o que aconteceu. Ele começa a sua jornada lá aos pouquinhos, ganhando uns minutinhos aqui e outros acolá, mas sem conseguir se destacar muito dentro do elenco, né? A temporada 2021 é a pior dele, porque ele perdeu ela praticamente inteira depois de um rompimento do ligamento cruzado do joelho, uma lesão seríssima, né? E aí é em 21-22 a temporada em que ele mais joga, mas ainda longe do seu potencial, e tanto é que na temporada seguinte ele vira reservaço absoluto, sequer sendo relacionado em alguns jogos. Ainda jovem, tava na cara que o Little Paulo aí precisava de novos ares, né? E ele finalmente conseguiu encontrar justamente no seu antigo carrasco, o Atlético Mineiro. Sob o comando do Filipão e fazendo uma baita parceria com o Hulk, o Paulinho arrebentou a boca do balão no Galo em 2023, fazendo uma segunda metade do Campeonato Brasileiro absurda, agora jogando como atacante, né? Ele meteu 15 gols só no retorno do campeonato, terminando a liga como artilheiro com 20 gols, na frente de caras, por exemplo, como o Luizito Soares, o craque do campeonato, que marcou 17. O Paulinho nesse momento tá com 23 anos, já deu uma volta por cima na carreira, né? Brilhando muito no Galo. Quem sabe ele não tem a oportunidade mais uma vez de brilhar no futebol europeu no futuro. Agora jogando mais como atacante, né? Metendo mais gol, recentemente foi parar na seleção do Fernando Diniz, então tá ganhando destaque aí, quem sabe é pra ficar de olho. O próximo nome aqui da lista justamente teve essa segunda chance, né? No caso ele foi pra Europa, não deu muito certo, voltou pro Brasil, depois voltou pra Europa, não deu muito certo de novo e voltou pro Brasil de novo. É o Gerson do Flamengo, e claro, o Gerson poderia até ter parado aqui no primeiro vídeo que a gente fez, né, de brasileiros que floparam na Europa, mas acabou ficando fora e entrou nesse aqui, né? Inclusive esse é um tema aí que, se você reconhecer, é justamente porque a gente já fez, digamos, a parte 1 desse vídeo, né, com outros caras lá como o Gabigol e o Ganso e tal, e agora estamos fazendo como se fosse a parte 2, beleza? Então se faltar algum nome que a gente não falou aqui, dá uma colada na parte 1, que é possível que a gente tenha falado lá já, beleza? Mas enfim, o Gerson era uma grande promessa das Laranjeiras, né? E se destacou justamente pelo Fluminense, sendo peça importante da equipe em 2015. E aos 18 anos, ele foi vendido ainda no final do ano pra Roma, mas ele ficou no Flu por alguns meses ainda, né? E aí quando ele vai pra Itália, o Gerson, que é um meia muito polivalente, acaba tendo pouquíssimas chances e de fato preenche no elenco aquela vaga de promessa que sempre fica no banco e entra só de vez em quando no finalzinho, sacou? Ele até ganha a chance de ser titular num jogo bem curioso, contra a Juventus, né, jogo grande, e ele atua mais aberto pela direita, como um ponta direita mesmo, e quando ele é substituído, ele sai pra entrada de ninguém mais, ninguém menos do que Mohamed Salah. Aquelas coisas malucas do futebol que tu fala, não é possível, mas aconteceu. Na próxima temporada ele joga bem mais, né, pela Roma, e depois acaba sendo emprestado pra Fiorentina, onde ele é titular quase sempre, só que a Viola fez uma péssima temporada e brigou pra não cair. E aí quando ele volta pra Roma, tá sem espaço, e é o momento onde a carreira dele realmente decola, porque o ano é 2019. Ele volta pro Brasil para jogar no Flamengo de Jorge Jesus. Ele chega como Coringa e logo se torna um dos melhores meio-campistas do país naquele time incrível que venceu o Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Aí depois de alguns anos brilhando, né, e ainda jovem, ele tenta então a sua segunda jornada pelo futebol europeu, quando aceita se transferir pro Olympique de Marselha em 2021, que era treinado pelo Jorge Sampaoli. E aí parecia que, pô, agora vai, né? Ele se tornou titular absoluto da equipe, inclusive tendo bons números de gols e passes pra gol, né? E o seu coringuês foi testado, já que ele jogou de tudo quanto é posição. Parece que o Sampaoli girava uma roleta assim, e a posição que caísse era que o Gerson ia jogar
jogar naquele dia, né? Só que dessa vez o Gerson não tava mal não, tava jogando bem, porém a diretoria do Olympique de Marselha não deu os refuerzos que o Sampaoli pediu. Aí o Sampaoli falou, que? Sim, mis refuerzos? No! E saiu, né? Pediu o chapéu. Aí quando chegou um técnico novo, que era o Igor Tudor, ficou Tudor bem mal pro Gerson, né? Que perdeu espaço no Marselha e aí voltou pro Flamengo no começo de 2023. E essa segunda passagem dele pelo Flamengo acabou sendo marcada por algumas controvérsias, né? Ele é titular, mas sem ter o brilho que foi visto na primeira passagem dele pelo Flamengo, né? E se envolveu num caso, por exemplo, em que ele deu um socaço na cara do Varela, seu companheiro de equipe, nessa temporada meio UFC que o Flamengo teve aí, né? É um jogadoraço, mas de fato na Europa não vingou. E por falar em soco, se você estiver curtindo esse vídeo, deixa um soco no like, que ajuda muito o nosso trabalho. Vocês já viram essas paradas, né? Ah, dá uma voadeira no like, dá um soco no like, lambe o botão de like. Vocês já viram isso, né? Enfim, chegou minha vez, dá um soco no like. Inclusive parece que o Flamengo teve como modelo de contratação, digamos assim, caras que não deram certo na Europa, né? Teve o Gerson, né, o Gabigol, o Pedro, e também é o caso do Thiago Maia, que tava sem muito espaço no Lille, e do Luiz Araújo, né, promessa do São Paulo, que também passou por esse clube francês aí, não se destacou tanto, e hoje tá no Mengão. Todos eles poderiam estar nessa lista, só que o caso que a gente vai colocar aqui, pra mim é até bem mais emblemático, né, que é do Everton Cebolinha. O Cebola tinha tudo pra dar muito certo, né, primeiramente um apelido carismático, hoje é raro, tá ligado? Se eu fosse jogador seria Pedro Silveira. Cadê os apelidos, né? Bem que esses dias eu vi um Mbappé da Shopee na copinha. Mas enfim, além do apelido charmoso, né, o Everton Cebolinha também tinha uma grande estrela desde o começo, né? Grande promessa do Grêmio ali. Ele se destacou bastante no tricolor gaúcho como um dos melhores pontas do Brasil, só que depois teve uma missão duríssima pela frente, porque o Brasil estava sediando a Copa América de 2019 e depois de várias edições com a gente tendo campanhas vergonhosas, o principal craque da equipe, o Neymar, foi cortado dessa competição com uma lesão no tornozelo e coube ao Cebolinha ser o substituto da ponta esquerda. O Little Onion entra no primeiro jogo marcando um gol, daí ele assume a titularidade e se torna o craque da seleção na conquista da Copa América, sendo eleito o melhor jogador da final e acabando o torneio como artilheiro, simplesmente. O cara fez por merecer uma grande transferência, né? E aí em 2020 ele vai jogar no Benfica, justamente comandado pelo Jorge Jesus. E até faz uma boa temporada, mas longe de ser aquele Cebola que a gente imaginava, né? E também tem tretas ali com o Jorge Jesus, supostamente por estar jogando fora de posição e tal. Aí no ano seguinte ele não consegue dar aquele passo à frente, subir de produção, né? Virar um destaque da equipe nem nada. E acabou encerrando então a sua passagem pela Europa de maneira prematura, retornando pro Flamengo no ano de 2022. No Mengão malvadão ele não tava conseguindo encantar, né? Vinha sendo muito criticado pelos torcedores, até que a chegada de Tite mudou um pouco as coisas pro Cebola. Ele melhorou bastante e se tornou importante pra equipe nas mãos do mesmo treinador que tinha feito ele brilhar lá na Copa América pelo Brasil, né? E o próprio Cebolinha falou sobre isso. É um cara que tem me passado confiança desde o início. Procura me deixar tranquilo pra fazer aquilo que eu sei fazer de melhor. Do Benfica de volta pro Brasil também é a trajetória do zagueirão Lucas Veríssimo. Ele que é cria das categorias de base do Peixe, né? E foi uma baita de uma muralha jogando lá pelo Santos, não deixando passar absolutamente nada e assim ajudou até a equipe chegar a uma final de Libertadores contra o Palmeiras. Logo depois ele foi contratado pelo Benfica e lá não demorou pra se tornar titular das Águias, aquela rocha que o santista já conhece bem, né? E em determinado momento chegou até a ser eleito, por exemplo, o defensor do mês no Campeonato Português. Jogando bem na Europa, ele começa a ser chamado então pra seleção brasileira e tinha tudo pra ser um futuro titular da amarelinha. Poderia de repente estar na equipe que foi pra Copa de 2022, né? E quem sabe até não virar uma daquelas vendas absurdas que o Benfica faz pra outro time gigante da Europa. Então tava tudo magnífico, né? Cadê o flop? O que deu errado? Né? A questão do Lucas Veríssimo não foi campo e bola, foi lesão. Ele teve a famosa ruptura no ligamento cruzado do joelho, aquela lesão terrível, né? Uma das piores que o jogador pode ter, e ficou de fora então do restante da temporada 21-22. Ele só voltou a jogar pelo time principal depois de um ano parado, e se ele quase não tinha jogado em 21-22 por causa da lesão, em 22-23 ele acumulou menos de 10 minutos em campo na Liga Portugal, ou seja, claramente não estava nos planos, né, do clube. E assim acabou sendo emprestado pro Corinthians, que anunciou no final de 2023 a compra do zagueiro em definitivo. O Veríssimo já tinha ido um pouquinho mais tarde pra Europa, né, já com 25 anos, não era tão novinho assim, e agora ele tá com 28 e uma lesão séria no joelho no seu histórico, né, então é difícil a gente imaginar que ele vai voltar a ter uma chance por lá, o que é uma pena, mas de qualquer maneira o Veríssimo
fortíssimo, é um zagueiraço e tem tudo pra brilhar muito aí em solo nacional. Criptomoeda, skate e cubo mágico. O próximo nome dessa lista é um dos personagens mais legais dos últimos anos no futebol brasileiro, mas que na Europa meio que tomou um choque de realidade e deu uma flopada legal, que é o Gustavo Scarpa. O Scarpinha é mais uma das muitas promessas do Fluminense e foi lá mesmo onde ele se destacou, sendo um cara que mesmo jovem já foi capitão da equipe e tinha aquela batida na bola diferenciada, aquele cara que era especialista em bola parada, que anda muitas vezes em falta no futebol brasileiro, né? O final dele no Fluminense foi meio conturbado, com ele tendo seu contrato rescindido na justiça depois de um atraso nos salários, e foi então que ele assinou com o Palmeiras e teve seu destaque nacional, sendo um cara importante, vencendo ali 2 vezes a Libertadores e também 2 vezes o Brasileirão, sendo inclusive coroado craque do brasileiro nessa última conquista dele em 2022. E a gente sabe, né, os caras estão saindo cada vez mais jovens pro futebol europeu, e o Scarpa já tava com 28. Obviamente ele não era visto como uma promessa que poderia se desenvolver um monte lá fora e nem nada, só que ele tinha o sonho de jogar, né, no estrangeiro. E ele conseguiu realizar esse sonho. Afinal, pra quem tem pensamento forte, o impossível é apenas uma questão de opinião. E assim, no começo de 2023, chegou no Nottingham Forest pra jogar a Premier League. Mas vamos falar de nível técnico, porque a realidade bateu e a gente acabou vendo uma discrepância de qualidade muito grande, né? Se no Brasil ele chegou a ser o melhor jogador do Brasileirão, ele foi pro Forest, um time modesto na Inglaterra, e não conseguiu de jeito nenhum ser titular, sendo reserva absoluta da equipe, né? E não dá nem pra dizer que ele aqueceu o banco, porque muitas vezes ele não era nem relacionado pras partidas e era preterido até pelo famoso Jesse Lingard. Exatamente, mesmo o Lingard passando por uma fase tenebrosa, às vezes ele ficava na frente, na hierarquia ali, né, do que o Scarpa. Não adiantou orar, e assim ele foi da Inglaterra para a Grécia para jogar no Olympiacos. Também não se destacou por lá e jogou pouquíssimo, velho. E vamos combinar que essa questão do golpe milionário que ele sofreu aí com criptomoedas deve ter mexido bastante com a cabeça dele, né? Inclusive ele chegou a ser liberado pelo Nottingham Forest para voltar ao Brasil e tentar resolver essa treta. Mas no final das contas, ainda assim não tem como defender tanto, né? Porque, pô, o cara jogou em 2 clubes, onde supostamente pela qualidade dele, ele teria condições de se destacar, né? Não conseguiu ser titular em nenhum deles e saiu com 0 gols e 0 passes pra gol em um ano. Pô, aí é complicado, né? Mas, cara, pelo menos ele realizou o sonho dele, né? Ele tentou. Ele não vai se aposentar com aquela decepção ou com aquele arrependimento de não ter ido. E de qualquer maneira, agora ele voltou pro Atlético Mineiro para disputar o ano de 2024 pelo Galo. Então agora é torcer por novos dias de glória pro Scarpa. E a gente finaliza a lista com um nome um pouco diferente dos demais, né? Enquanto os outros aqui já voltaram pro Brasil com diferentes graus de sucesso nesse retorno, né? O próximo é o Reinier, que flopou na Europa, mas continuou por lá e ainda pode dar a volta por cima. Cria do Ninho, o Reinier era visto como uma das principais promessas do Flamengo dos últimos tempos. E estamos falando de uma geração com Paquetá, Vini Júnior e tal, então não era pouca coisa, né? Ele começou a aparecer justamente naquela campanha de 2019, ainda como reserva, mas já mostrando qualidade com seus golzinhos ali com apenas 17 anos de idade. Chegou a ser chamado pela BBC de próximo Kaká. E aí ele seguiu os passos de Rodrigo e Vini Júnior e assinou com o Real Madrid no ano seguinte. E ó, com um contrato de 6 anos, o que significava que o Real Madrid tinha realmente confiança nesse garoto. Mas o desenvolvimento dele acabou não sendo o mesmo dos outros brasileiros, né? Enquanto o Vini e o Rodrigo passaram um tempinho ali no Castilha, né, que é o Real Madrid B, pra ganhar um pouco de experiência, de repente aprender o idioma e passaram aí a ser integrados no time principal gradualmente até virarem os craques que são hoje. O Reinier teve uma trajetória diferente. Ele foi emprestado pro Borussia Dortmund e ainda por cima num contrato de 2 anos. Então esse tempo de adaptação, digamos assim, ele acabou não tendo e foi jogado diretamente lá no elenco principal de um clube grande, o que pode ser muito positivo. Tem jogadores que nesse cenário acabam se destacando, foi o caso do Sancho no Borussia Dortmund, por exemplo, mas no caso do Reinier, ele acabou tendo pouquíssimos minutos. Entrava ali no finalzinho, de vez em quando, e aos poucos parece que ele foi caindo no esquecimento, né? Muita gente nem lembrava que ele tava lá emprestado, era aquele tipo, pô, que fim deu no Reinier, né? Ah, tá lá no Dortmund, mas ninguém lembra, sacou? Ainda muito jovem, ele retorna pra Espanha, né? E é emprestado pro Girona, e pô, uma mudança de áreas assim faz diferença às vezes pro jogador, né? Lembra do Coutinho, por exemplo? Na Inter de Milão não rolou, mas ele foi deslanchar justamente no Espanhol. E aí ele começa ganhando seus minutinhos, mas algumas lesões acabaram prejudicando o garoto, né? E o andamento dele na temporada não foi muito bom, com o Reinier no final das contas sendo em geral reserva da equipe e participando bem pouco de gols. E aí assim, pô, Real Madrid, Borussia Dortmund, Girona, não dá pra dizer que agora em 2023-24 ele não caiu mais uma, né? Porque ele foi pro Frosinone por empréstimo. É um time pequeno que disputa a parte de baixo da tabela do Italianão e lá mesmo tendo conseguido engrenar uma sequenciazinha, ele voltou a se machucar e tá longe de ser um destaque, né? Já passamos de metade da temporada e no momento
momento da gravação desse vídeo, o Reinier atuou em apenas 8 jogos. E nenhum jogo por completo, né? Então realmente as coisas não estão parecendo tão boas no momento. É muito verdade que ele tem apenas 21 anos. E apesar do título desse vídeo ter alguma coisa ali de jogadores que floparam ou algo do tipo, é cedo pra gente cravar que ele flopou. Ele tem chances aí, obviamente, de dar a volta por cima na carreira. E ainda tem contrato com o Real Madrid, beleza? Porém, a trajetória dele na Europa parece nesse momento de flop. É improvável imaginar que um jogador que não tá se destacando nem no Frosinone vai ter algum espaço no time merengue, né? Ou talvez algum outro time médio pra grande da Europa. Dificilmente vai acontecer. Pra ajudar a mostrar como a fase dele é complicada, o Transfer Market lá já chegou a avaliar o Reinier em 25 milhões de euros e hoje o valor dele despencou para cerca de 4. O mais provável é que depois que acabar essa temporada ele seja novamente emprestado ou vendido para alguém, e até é bem possível que volte pro Brasil de repente, onde a adaptação seria mais fácil se ele pudesse jogar bem de novo. O Reinier é a principal incógnita dessa lista, né? E ele tem todas as condições aí pelo talento, pela idade dele de desflopar, digamos assim, e realmente reavivar a carreira, mas no momento, olha, não deu certo na Europa não. Se você curtiu esse vídeo de flops, também vai curtir o vídeo que tá aparecendo mais ou menos aqui na minha mão, que fala de jogadores que estão se destacando na Europa nessa temporada. Assiste lá que a gente sai desse negativismo e vai falar de coisas positivas, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, deixa um like antes de sair que ajuda muito o nosso trabalho, e nos vemos no próximo, então um grande abraço, falou! E cara, eu torço pra todos esses caras aí voltarem a jogar bem.